Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. A nossa aula é língua portuguesa. Então, pegue o seu material e vamos lá. Abra seu livro integrado aí na página 100 e vamos estudar até a página 103. Nós vamos fazer aí o estudo de um texto, certo? Esse texto, ele é uma reportagem, ele é um texto jornalístico, tá? Então, olha lá. O título da reportagem é Artista cria boneca com vitiligo e celebra diversidade. Então, vamos lá saber um pouquinho desse texto. Então, olha lá, nós vamos fazer a leitura desse texto, certo? Nós vamos ler pausadamente, nós vamos ler de novo, porque esse texto vai trazer algumas informações. Então, essa reportagem traz, né, como tema que eu já falei, artista cria boneca com vitiligo e celebra a diversidade. Esse texto aí é de 14 de outubro de 2017, certo? E ele está disponível lá, né, no site aí, lá embaixo, certo? Tá descrito lá o site bem no finalzinho da reportagem. Então, esse texto vai falar aí de uma artista, né, Kay Black, uma artista de Kansas City, né, do estado de Missouri, nos Estados Unidos, que resolveu celebrar a diversidade. Como ela resolveu celebrar? Então, ela criou bonecas que não é comum de se ver. Então, ela criou bonecas aí personalizadas, né, com condições de pele diferente, como o vitiligo e albinismo. Então, o vitiligo são a perda da pigmentação da pele, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas já viram, né? Quando algumas pessoas, né, que têm vitiligo, elas apresentam uma mancha bem mais branca, branca mesmo, né? Parece um leitezinho, né, na pele. Então o tom da pele fica diferente, certo? Fica as partes onde apresenta, né, o vitiligo bem branco mesmo, branco, branco, certo? Então dá um tom diferente na pele. E as pessoas albinas são aquelas pessoas, né, que têm problema na pigmentação da pele, né, na cor, no tom, que se torna uma pessoa assim bem mais branca mesmo, realmente são brancas. Geralmente até os próprios cabelos, né, os pelos, eles também são brancos. Então, essa artista resolveu aí, né, fazer bonecas com essas condições de peles diferentes, né, algumas com vitíligos e outra com albinismo, certo? Então, a artista aí se inspirou, né, em duas personagens famosas aí, e a intenção dela foi mostrar, né, que a beleza ela está muito além da cor da pele, certo? A artista ela é especialista em bonecas de porcelana que representam as mulheres negras e cria suas personagens com cabelos naturais, tranças, né? Então, todo mundo é lindo à sua maneira. Essas são palavras, né, da artista. Sinto que é importante criar bonecas com diferentes distúrbios da pele para que as pessoas possam identificar, né? Essas são palavras da artista Kay. Então, ela resolveu fazer, né, essas bonecas que não é comum de ver, justamente por causa da diversidade, né? Nós temos diversidades de tom de pele, né? O tom da minha pele não é igual ao tom da pele de outra pessoa, né? Então nós temos uma diversidade de tom amarelo, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas brancas, então nós temos diversidades aí, né, de tom. E a artista diz que a beleza está além da cor da pele, certo? Então, e aí o nosso texto traz
tá dizendo, né, o que é vitiligo e o que é albinismo. Eu já falei, mas vou repetir, né? O vitiligo é uma manifestação na pele caracterizada pela diminuição ou falta da melanina. Melanina é o pigmento que dá cor na pele, certo? Em determinada área do corpo. O vitiligo surge quando as células que produzem melanina, chamada de melanócitos, morrem ou deixam de produzir aí o pigmento. E o albinismo é um desvio genético que causa uma imperfeição na produção da melanina, né, que é o pigmento da pele. Esse desvio provoca a ausência total ou parcial da pigmentação da pele, os olhos e os cabelos também, certo? O albinismo é hereditário e aparece com a combinação de pais portadores dos genes recessivos. Esse aí foi o nosso texto, certo? Agora vamos partir para o estudo da língua. Então, nós já conhecemos o texto, né? E vimos aí que esse texto ele é uma o quê? Ele é uma reportagem e ele traz algumas informações, né, sobre o que está acontecendo, sobre o fato. A gente vê quando a gente assiste aí uma reportagem jornalística, então ele traz algumas informações para a gente. Então, e a reportagem aí ela informa o quê? Ela informa o que aconteceu, quem participou do fato, né? Quando o fato ocorreu e por que ocorreu, certo? E ela pergunta também o que o texto e como o texto também está organizado. Então, nós vamos fazer a análise do nosso texto. O que foi que aconteceu lá naquela reportagem? O que foi que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que uma determinada pessoa, uma artista, né, resolveu criar bonecas aí diferentes, né? Resolveu criar bonecas para quê? Para celebrar a diversidade. Quem participou do fato aí? Foi quem? A artista, não foi? E quando o fato ocorreu? Ela ocorreu lá no dia 17 de outubro de 2017. Por quê? Para comemorar a diversidade, certo? Então, o texto ele nos informa aí alguns fatos, né? Informa para a gente alguns pontos importantes que são necessários aí para que a gente possa tomar conhecimento. Então, a reportagem, né? Ela informa os fatos, o que aconteceu, quem participou dele, quando ocorreu, por que que ocorreu, certo? Então, nós vamos terminar aí, né, a nossa análise. Nós vamos responder algumas perguntinhas e as perguntinhas lá na página 101 são essas. Quem participou do fato, né, relatado na reportagem? Quem foi? Quando a reportagem foi publicada? Esta informação está bem lá em cima do nosso texto. Onde aconteceu o fato? Aonde foi? Não é, o lugar onde a artista estava, mas no lugar onde aconteceu o fato. Por que as bonecas criadas pela artista Kay Black são diferentes? Por quê? Porque a artista resolveu criá-las, hein? Então o texto ele dá essas informações pra gente, certo? E nós temos um outro tipo de texto que também, né, traz algumas informações pra gente, certo? E nós temos um texto aí que é o Cinderelo. Ele inicia na página 101 e vai até a página 102. Então, vamos lá também fazer análise desse texto. Então, nesse texto, assim como na reportagem, né, na reportagem a gente viu que houve uma parte que teve ali a fala da pessoa, né, da artista. Ela disse lá, todo mundo é lindo à sua maneira, por exemplo. Essa é a fala do personagem. Aqui no nosso texto, O Cinderelo, ele também, né, ele também aí, como a reportagem, ele tem a fala dos personagens, certo? Então vamos lá aí ver esse texto. Esse texto aí, ele é composto aí por 3 personagens: o rei, o bobo e a rainha, certo? Então, o bobo é aquele personagem das histórias
que é encarregado de fazer aí aquelas palhaçadas, né? Então, ele que é o responsável para tirar sorrisos aí do público, do rei e da rainha. Então, o texto começa aí, né, com a fala do bobo. E ele diz assim: e logo se descobriu que a rainha estava grávida. E eles estavam muito felizes, afinal estava vindo o primeiro filho do reino. Então, esse personagem aqui é ele quem está contando a história, né? Veja que ele não está fazendo ainda a interpretação dele para o rei e para a rainha. Ele está iniciando a história. Então, o narrador dessa história é o próprio Bobo, certo? Ele é o narrador e ele também participa da história. E os outros personagens aí, né? O rei e a rainha. O texto teatral ele é formado por um diálogo, certo? Mas também apresenta outros elementos que podem indicar o cenário ou anunciar algo que ocorre ao longo das cenas. Essas indicações são chamadas de rúbrica. Como assim? Bom, o texto teatral, como foi lido, ele é montado aí por falas, né? Por diálogo. Uma hora o bobo fala, outra hora é o rei que fala, outra hora é a rainha que fala. Mas existem algumas partes, né, que é como se fosse alguém narrando, né, no fundo, para indicar que vai vir uma próxima cena, por exemplo, ou contar um fato. Essa parte do texto é chamada de rúbrica. Por exemplo, logo depois da fala do bobo, a primeira fala do bobo, entre parênteses diz assim a frase: a rainha volta com um barrigão e senta-se. Isso tá só falando a ação da rainha, ela não estava em cena. Aí a rainha entra, né, com aquele barrigão, senta. É como se fosse uma voz ao fundo. Isso aí é chamado de rúbrica no diálogo, certo? Então, nós vamos fazer a análise também desse texto, certo? E vamos aí responder aí algumas perguntinhas lá na página 103. Na verdade, ela começa na página 102, certo? Letra A. Você já tinha lido um texto teatral? Será? Quais personagens participam desse trecho do texto aí? Quem são os personagens desse texto que a gente acabou de ler? Um dos personagens é o bobo da corte. O que você sabe sobre bobos da corte? Hein? É o que eu falei, o bobo da corte é como se fosse um palhaço hoje. Ele serve aí, era a pessoa responsável aí para divertir, né, o público, para divertir aí o rei e a rainha, certo? Então, nós vamos ler aí o nosso texto e vamos responder aí as nossas questõezinhas, certo? Bom, a nossa aula de hoje foi isso. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.